na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar nessa quarta-feira, 31 de janeiro de 2007. Continuando, gente, a falar sobre o timo. Ficou alguma coisa pendente dentro daquele contexto que foi falado? Não ficou, não ficou pendência nenhuma, não? Você? Muito bem, gente. Então vamos viajar aí sob outro ângulo, sob outro prisma, para a gente entrar no timo, para que vocês vejam a grandeza dessa glândula provisória. Muito bem. Nós temos a glândula pineal no cérebro, que é a comandante das informações armazenadas pelo espírito. E nós temos a hipófise, que parece um pouco atrás da pineal ou epífise, viu, gente? Que fica um pouco atrás da pineal, onde essa glândula ela recebe as informações ambientais. A hipófise, nessas informações ambientais, ela está interconectada. Pode pegar lá. Então a hipófise, gente, ela está conectada intensamente. A hipófise ela é uma glândula exógena e a pineal é uma glândula endógena. Endógena, endo, dentro. Exógena, ex, do lado de fora. Tá certo? Então a hipófise ela está correlacionada com o ambiente externo. Esse ambiente externo ele corresponde à estrela solar, à Lua, os polos magnéticos da Terra, a alimentação e o ambiente. Agora, cuidado com o ambiente. O ambiente não quer dizer Belo Horizonte ou Japão, não. O ambiente é o ambiente mental. Porque em todos os países pode haver grupamentos que pensem como nós, que sejam como nós, que estejam no estado evolutivo nosso. Então o nosso estudo aqui, como é um estudo evolucionista, em busca da ampliação dos conhecimentos, é um estudo que está indiretamente interconectando com todos os grupamentos de todo o planeta. Com certeza, como nós queremos evoluir, no grande amanhã nós iremos nos aproximar dessas criaturas que pensam como nós. Então esse estudo não é um estudo simplesmente para a gente adquirir uma determinada bagagem intelectual na individualidade, mas uma bagagem intelectual onde, se valer o investimento, as civilizações espirituais responsáveis pela governabilidade da Terra, elas se incumbirão de nos aproximar para formarmos um grupo mais coeso, mais autêntico. Por exemplo, nós temos na Terra nós temos 2 países que se sobressaem na Terra, só 2. De 200 e tanto nós temos só 2 países que sobressaem, Noruega e Dinamarca. Só que o grave erro que eles cometem é que são países materialistas. Eles têm autenticidade de honestidade, eles têm autenticidade de caráter, só que são criaturas imbuídas, embasadas no materialismo, certo? Enquanto que nós aqui no Brasil, pelo fato de sermos criaturas sofridas e sofredoras, nós temos um embasamento do lado de dentro, que é um embasamento endócrino, que é do coração. Exógeno é do lado de fora e endócrino é do lado de dentro. Meu amigo Antônio. Oi. Faz a Não, a pergunta é o seguinte, porque você falou os únicos países que são diferenciados dos outros, é Noruega e Dinamarca. Isso. Eu queria saber em que sentido. Em que sentido? São países cujo caráter e honestidade mantém a coesão daquele povo,
pelo respeito e não uma coesão por interesses. Porque se nós analisarmos bem o Brasil, nós somos um país exógeno, porque, veja bem, quem nos comanda precisa dos comandados, só que a ralé que sobra dos comandados, eles querem se ver livres dessa ralé, só que eles se esquecem do ponto predominante. A ralé não existiria se houvesse respeitabilidade. Tá dando aí? Porque não existe respeito, certo? Ou seja, o mal prepondera. Agora o desafio é eu agrupar criaturas que tenham a conscientização de que o mal não é bom. Agora, para que haja essa conscientização, essas criaturas têm que ser dotadas de um nível de escolaridade onde a nossa sociedade não faz isso. Nossa sociedade gasta quantidades enormes aí de valores e de riquezas com compra de aviões de guerra, com munições, com pessoal. Quer dizer que não adianta nada isso. Então um país como o nosso, o Brasil, é um país que, se precisar entrar em guerra, é um país que usou todo o dinheiro que devia ser reservado para a defesa, usou para as mordomias daqueles que deveriam ser nossos defensores, e não são, certo? Porque na hora que o bicho pegar, eles vão botar a gentalha toda na frente. E esse é que é o erro, porque quem lidera uma verdade tem que ir na frente. Enquanto que, como nós lideramos uma mentira, nós usamos a chamada bucha de canhão. Ficou claro aí? Deu mais ou menos? Então esses países, Antônio, são países altamente evoluídos no intelecto. E o intelecto casado com a honestidade, que gera idoneidade, que gera respeitabilidade, esse casamento fez com que eles tenham hoje riqueza sobrando. Nós hoje temos riqueza sobrando de animalidade. Nós não temos. O Brasil, por exemplo, com as suas características de religiosidade e de amor ao Criador, tanto que o Brasil é um dos maiores países católicos do planeta. E o catolicismo, apesar de todos os seus defeitos, ainda é o melhor. Por quê? Porque os comandantes da igreja são terríveis, são cruéis, são ditadores, são massacradores, enquanto que os liderados são de uma inocência, de uma ingenuidade, de uma característica até de meiguice inimaginável em outros povos. Certo? Então o que acontece? O Brasil, se fosse um país onde se investisse preponderantemente na educação, que no caso seria instrução, porque educação é outra coisa, se investisse preponderantemente na instrução, deixasse como fator secundário saúde, habitação, mas investisse na instrução, o Brasil suplantaria qualquer país do planeta. Seria de fato o número 1, porque recursos tem, mas falta administração. De acordo? Agora, com o nosso convívio modificador desses conceitos, que o nosso convívio é modificador de conceitos, nós não estamos aqui com vocês em volta da mesa para brincar com vocês, para falar bonito, para angariar a simpatia de vocês, porque nós precisamos fugir do verniz. De acordo? É o nosso maior desastre, é o envernizamento. De acordo? Então, gente, transferindo essa nossa palavra para o contexto da nossa humanidade, nós temos esses dois países que nós citamos como idênticos à função da glândula pineal. Estão entendendo, tá difícil?
Então, esses dois países correspondem às funções da glândula pineal. Quer dizer, eles se tratam, eles se comungam, eles se encontram, eles trabalham com uma só finalidade, a coesão entre as partes. Enquanto que nos outros países, o que existe é exatamente o contrário, que é a glândula hipófise, que é a desvinculação do todo. Tá? Que se eu for pobre, submisso, eu sou incapaz. Agora, se eu for pobre, insubmisso, eu sou um sujeito perigoso. Agora, se eu for rico, submisso, eu sou uma criatura que atrai. Se eu for um rico esperto, eu sou uma criatura que gera perigo. Tá dando? Isso pra gente chegar lá no time. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós estamos viajando aí em conceitos, vocês vão ver que coisa maravilhosa. A epífise, ela, como que ela fica? Nesse caso, a epífise é a mesma pineal. Endócrina. Sim, outros dizem que não, né? Não, por exemplo, a o pastorino. Não é a mesma. O pastorino fala que não. É a mesma, certo? Tem variações, mas não é para o nosso bico ainda. Entendeu bem? Tem variações, mas não é para o nosso bico ainda. Ligada pituitária e já... Todas as duas glândulas estão conectadas uma com a outra. E a hipófise pineal. Dentro da ciência, a hipófise é a mesma pituitária. Dentro da ciência. Certo? Ele fala isso. Mas aí ele distingue. Ele fala que, infelizmente, falam assim, mas não é a mesma. Mas pode ser que ele já esteja avançando no tempo. Não é? Nós que damos com doses homeopáticas, para a medicina é a mesma coisa. Exato. Ele não sabe nada. Não sabe nada. Eles não entendem. Ela está mais ligada à paranormalidade, mediunidade. As glândulas, gente, nada mais são do que sementes mantenedoras do corpo ativo. O que são essas sementes? Nosso corpo não se refaz naturalmente? Ele não se reconstrói, ele não se refaz naturalmente? Isso é graças às informações armazenadas nas glândulas, onde essas glândulas, com esse armazém de informações, quando tem uma falta em qualquer lugar, elas mandam um projétil, onde esse projétil leva as informações que faltam. Ou seja, eu posso extirpar um órgão inteiro, mas se eu tivesse evolução, as glândulas mandariam, por isso que elas estão no cérebro, as glândulas principais estão no cérebro. O timo, por exemplo, que é uma glândula, ela está no início do esqueleto ósseo, no início do corpo ósseo, no início das vértebras, funcionando como uma espécie de holofote iluminando o corpo do pescoço para baixo, durante a sua construção durante os 9 meses. De acordo? No dia que você passar a se alimentar de cereais integrais, legumes e frutas, ela irá se atrofiar. Eu assino embaixo, tá? Ela é a maior por causa do nosso abuso digestivo. Qual o maior? Fígado. O fígado. Certo? Me dá um exemplo mais fácil de eu entender, porque eu sou meio aborrecida. Tanto que dentro do fígado, da glândula, o fígado, diz a nossa ciência humana que o baço é extirpável. Eu digo que não é. Tá? Deixa eu te falar, mas não é com relação ao fígado. Eu queria te perguntar, me dá um exemplo, por que você disse que a hipófise, você disse que ela está ligada à desvinculação. Como funcionaria essa desvinculação? Se eu disse isso, eu disse errado. Você falou. Volta aí. Você disse que a glândula hipófise, ela está ligada à desvinculação. Não, se eu disse, eu disse errado. Países.
ligados. Não, aí outra coisa. Aí seria uma tese filosófica. Entendeu bem? Aí seria uma tese filosófica. Então anula isso. Mas você está fazendo uma relação ali, você pode ser que uma está equilibrando a outra. Eu também não. Tudo uma equilibra a outra. O que é mais importante, o dedão do pé ou o pé? O que é mais importante, o cérebro ou o pé? O ser pode existir só com o cérebro, sem o pé? Não pode. Então há entendeu bem? Então, é uma interação. Então anula isso aí, viu? Mas quando você perguntar, você insista, não deixa passar não. Porque às vezes, na área filosófica, o que acontece? Esses dois países não são menos do que 1% da realidade existencial, que é um vexame. Os espíritas do planeta Terra são menos de 1%. Entendeu bem? As criaturas sábias são menos de um milionésimo de por cento. No planeta Terra, se entrar meia dúzia de sábios por século, é muito. E é uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós. Entenderam bem? Ficou claro aí? Então, a hipófise é uma glândula exógena, porque ela capta os acontecimentos externos e manda para dentro do corpo e decodifica. A glândula pineal manda para fora o seu potencial. Então a glândula pineal é conectada com o nosso passado, enquanto que a glândula hipófise é conectada com o nosso presente. A hipófise, minha amiga, ela é filha de 3 contraditores. Tudo é trino. A hipófise tem o contraditor 1, o ativo, meu pai. Contraditor 2, o passivo, minha mãe. Contraditor 3, a soma dos dois, que sou eu. Tá claro aí? Tá, né? Vamos lá. A pineal, ela é gerada no corpo durante os 9 meses. Só que na fase embrionária, que são 8 semanas, na fase embrionária a pineal está completamente pronta para o espírito encarnante, mas ainda tem a desejar com relação ao corpo do encarnado. Só até aí, desceu. Veja bem, a pineal, na fase de embrião, ela está pronta. Mas na fase de feto, ela se conclui. Melhorou? Melhorou? Na fase de feto, ela se conclui. Pois é, mas isso por que seria? Como aconteceria? Isso, vamos lá com calma. Agora, durante os 9 meses, o meu espírito precisa ver o que está acontecendo com a construção do meu corpo durante os 9 meses. Então o Criador, ou quem de direito, criou uma glândula provisória chamada timo. Essa glândula provisória, ela funciona, como dissemos, como um holofote para iluminar o interior do meu corpo em construção durante os 9 meses, menos as 8 semanas, que as 8 semanas é a fase de embrião. É praticamente durante as 8 semanas o cérebro está pronto. Estão entendido que o cérebro está pronto com 100 pares de células líderes do cérebro. Está claro? Porque a fase de embrião 8 semanas, há o nascimento da subdivisão do ovo. Porque o espermatozoide casou com o óvulo, gera um ovo. Certo? O ovo é uma espécie de carapaça que envolve o óvulo. Tá certo? Então nós temos espermatozoide, penetrou no óvulo, estão 2 aqui. E nasce um corpo adiposo. Corpo adiposo é um corpo gorduroso. Só que corpo gorduroso é um corpo que mantém a força do pensamento de toda a evolução do encarnante. De acordo?
Muito bem. Tomou um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Então, durante as 8 semanas, o meu cérebro corresponde à subdivisão da célula máter, que se subdivide em 100 pares de células. Quer dizer, um total de 200 células. Célula masculina e célula feminina. Célula masculina está conectada exogenamente com a hipófise. Célula passiva ou feminina está conectada com a glândula pineal. Está dando aí? Está dando aí? Então, são as 8 semanas de subdivisão celular. Subdivisão do ovo, melhor dizendo. 8 semanas. Agora, depois das 8 semanas, nós vamos entrar no período fetal. O período fetal é o casamento dos 100 pares de células que vão começar a multiplicação na fabricação do corpo do pescoço para baixo. Agora, o espírito, que na sua situação evolutiva precária, atual, ele não tem como ver o que ele está fazendo. Então nasce alguém muito inteligente, produziu uma glândula chamada glândula timo, que é uma glândula provisória, mantenedora da luz interna, onde aí participa a pineal, que tudo que é de dentro para fora é a pineal, e tudo que é de fora para dentro é a hipófise. Nunca se esqueçam disso, porque um dia que nós conversarmos sobre mediunidade, vocês vão ver a grandiosidade disso, né? Porque acontece uma coisa interessante. No livro dos Espíritos, quando se pergunta quem de fato vê, os 5 sentidos ou o Espírito? Então aí é um gargalo aí. Eu acredito, não posso assinar embaixo, eu acredito que a visão do corpo é consequência da visão total da pineal. Eu acredito. Agora, por que a pineal é que enxerga e não o espírito que está no corpo comandando o corpo? Porque o nosso atual estágio evolutivo impede que o nosso espírito esteja desconectado do corpo. Ou seja, enquanto eu não sei viver, eu preciso de um corpo colado no perispírito, aprisionando o meu espírito. Quando eu souber viver, eu serei um espírito que vou ter um arquivo, que eu vou dar o nome de perispírito, comandando um corpo de carne. Então eu serei eu mesmo comandando o cérebro perispiritual, que comandará o cérebro de carne. 3 em 1, que é o corpo de carne. Agora, enquanto eu não sei viver, eu sou 1 em 3. Aliás, é ao contrário, desculpa. O meu corpo de carne, como eu não sei viver, é 3 em 1. Agora, no dia que eu souber viver, eu serei 1 em 3. No dia que eu for 1 em 3, o que vai acontecer? Eu, o espírito, seria um sol. Igualzinho aquele sol. Eu, o espírito, seria um sol. Por isso que o espírito não tem tamanho. E o sol é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra. Então, no dia que eu sobreviver, eu serei um sol, comandando o ar atmosférico que eu mando um projétil de lá onde eu estou até o corpo planetário, que é o planeta Terra, que representaria o meu corpo de carne. Por isso que o corpo de carne é bem menor do que a grandeza do espírito. E esse ar atmosférico iria trazer todas as informações do que eu penso. Como é que ele traria todas as informações do que eu penso? A luz é energia, composta de quê? De átomos incandescentes, átomos em atrito, que produzem luz. Esses átomos em atrito, produtores de luz, nada mais são do que o casamento entre
o que é dinâmico com o que é estático. Aí produz a luz. Como nós temos a luz elétrica, que é o casamento do que é dinâmico, que sai da usina geradora, com o que é estático, chamado o polo negativo do planeta Terra. Vê? Em partes. De uma maneira. Em não, partes. Não Certo. não esqueci de na lembrança. Em partes, presta atenção. Segismundo precisou ovoidizar o seu perispírito, nada mais que isso, ovoidizou o seu perispírito, porque ele não tem evolução para ter um perispírito abstrato entrando no casamento, porque o certo seria o casamento do espermatozoide com o óvulo gerar um filho chamado perispírito. Gerar um filho chamado perispírito. Então o que acontece? Se eu fosse um espírito, estou lá na estrela solar, é o meu sol, eu sou espírito, eu quero encarnar, então eu aproveito a junção de um gozo sexual entre o homem e a mulher, aí eu mando um projétil luminoso, sou eu, o meu pensamento, eu mando um projétil luminoso, esse projétil luminoso vara o corpo da mulher, porque o espermatozoide é ejaculado na mulher, a função do homem praticamente é só essa, certo? Entre aspas, que tem uma série de informações aí, secundárias, mas não principais. Então o que acontece? A mulher com o óvulo casado, o óvulo ele recebeu a infiltração do espermatozoide, ele se fecha. Só que ele se fecha levando junto o meu projétil que eu pensei, desceu. Então ele se fecha com o meu pensamento. Esse eu aí é quem? O Isso. O eu, o espírito, é. Pois é, mas nem todos têm a condição de fazer isso. Não, ninguém tem, minha querida. Ainda ninguém tem. O nosso estudo é para a próxima encarnação, não é para essa. Porque para essa encarnação, basta eu ir para a igreja rezar, vê se deu. Viu bem? Essa encarnação, eu aprisionado ao meu inconsciente, como ele trouxe, eu aprisionado ao meu inconsciente, eu sou não no futuro, mas eu estou num presente repetindo o passado. Deu ou não deu? Deu aí? O que somos nós hoje? Somos criaturas sofridas, sofredoras, que fazem todo mundo sofrer. Por quê? Porque não sabemos viver. E nosso estudo aqui é para mudar isso. É para saber viver. Entenderam bem? E se você, meu amigo, quiser escrever um livro com essa tese, pode escrever colocando o seu nome, não o meu. Agora, por que não o meu? Porque tudo que eu recebo não é meu. É de alguém que não se identifica. Agora eu estou me identificando perante você. Eu estou me identificando, que é diferente de quem está me intuindo. Está dando ou não? Quer dizer, quem está me intuindo encontrou em mim um porto seguro para trazer a informação que ele possui. Então eu sou o porto seguro. Então talvez ele tenha me intuído que eu vim aqui. Também. Deu aí? Deu? Muito bem, então deixa eu ver onde é que eu parei. Fala. Então o que eu observo, o que acompanha, não é o espírito, mas a glândula pineal. Mas ela recebeu de quem essa incumbência? Presta atenção. Não. Vamos com calma, porque eu ainda tenho que muito caminhar. Com essa sua pergunta, essa reunião ainda não vai dar para concluir esse tema. Vocês viram como é que tem coisas difíceis, né? Acontece o seguinte: a minha glândula pineal é como se fosse uma secretária de total confiança do dono da empresa. Vê se deu? Viu? O dono da empresa não sobrevive sem a secretária, porque ela faz coisas secundárias ao dono da empresa. E o dono da empresa é o espírito. Deu para responder? Ou não? Deu mesmo? Tudo que o espírito... Ela está incumbida da agenda do empresário, que é o espírito. Deu? Deu mesmo? Deu, né? Então,
hipótese, ilumino por dentro. Certo. Não, isso aí eu não perdi, porque é tanta informação, eu não tenho paciência, tá? Mas vamos lá. O Hernando Guimarães Andrade, ele mandou Ele é fantástico, viu? os livros dele todos para mim. Sei. E ele tem um livro em que ele fala no coordenador biológico. Tranquilo. Justamente. Ele é uma quiser ler, você tem esse livro? Fala disso. Não me lembro, não me lembro. Tá. Não, deixa quando eu lhe pedir. E Eu então tenho ele tanta fala coisa para estudar. desse coordenador Certo. que coordena tudo, administra tudo, Isso. para que essa função se realize. Né? Dentro disso, Chaves, enquanto eu não sei viver, eu preciso de civilizações espirituais que não encarnam, que me tratam como babá, viu? Essas civilizações são nossas babás, porque nós não temos emancipação espiritual. Eu tenho um espírito de Deus para mim, mas eu não sou um espírito de mim para Deus. Entendeu? Eu tenho um espírito de Deus para mim. Tanto que o livro dos Espíritos está certíssimo. Só que fala de Deus para nós e não de nós para Deus. Porque se falasse de nós para Deus, estaria tudo errado, viu? Entendeu? Fala lá, claro. Somos obrigados a ser assim. Não, meu caro, acontece o seguinte. Gratidão. Não, veja, no pauzinho é aquele Deus em tamanho grande. Tá claro? Tá? Não entrem nessa de dizer, mas aquele Deus é a matriz. A matriz, que é o primeiro modelo, o primeiro molde, isso é muito relativo, nós estamos longe disso. Eu acho que tem ainda uma grandiosidade fantástica para a gente chegar lá. Então nós temos que ver o seguinte: que é Deus para nós? Deus para nós é a escala espectrogenética. Eu não existo sem hidrogênio em qualquer circunstância. Quais são as circunstâncias? Espírito, perispírito, corpo de carne. Eu não existo. Eu, como espírito, eu estou morto se eu não tiver um corpo de carne. Está claro? Eu, como espírito, eu estou morto se eu não tiver um corpo de carne. Agora, se eu ler no livro do Espírito, vai ver que é o contrário que está falando lá. Só que lá fala de Deus para nós. Nós temos que viajar de nós para o livro dos Espíritos. E aí no livro dos Espíritos, que é a ponte para Deus. Você sabe o que está lá em 14,6, João? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é isso? A genética usada por nós hoje, meu caro Chaves, é uma genética que veio através do chamado Jesus. Então ele é que pegou uma bagagem, uma mala, botou lá a genética para multiplicação de espíritos como ele, trouxe para cá e nós começamos a renascer. Agora, por que renascer? Porque nós já caímos numa situação anterior. É por isso que na Terra tem gente inteligente demais que vivencia a solidão e sofre igual um condenado. Por quê? Porque o planeta Terra não é nosso lugar. Viu? Nós estamos aqui como intrusos do planeta Terra. Tem que pedir licença e perdão ao Criador que ele nos colocou aqui. Agora, por que ele nos colocou aqui e nós temos uma ciência que avança numa velocidade fantástica? Avança numa velocidade fantástica não é porque a evolução é fantástica, não. É porque os espíritos que aqui habitam, que não tem outro lugar para eles, têm uma inteligência adormecida que pelo sofrimento vai abrindo o leque, vai ampliando. Já foi? Dentro dessas, você disse que essas três glândulas, a pineal, hipófise e o timo, dentro dessa trindade, como que você, dentro do seu estudo, do estudo que você fez, o porquê então que o timo, ele, após a formação do feto, a tendência dele é só desenvolver até a puberdade? Eu falei em outras palavras, então eu vou dentro da sua dúvida. Isso, acontece sim.
O timo, eu disse que é uma espécie de holofote para fazer com que o espírito dormindo, que o nosso espírito está dormindo, nós somos passivos num corpo ativo. O certo é nós sermos ativos num corpo passivo, tá claro? Tá dando, né? Então o que acontece? Como nós estamos passivos num corpo ativo, o que acontece? É necessário uma luz para iluminar a construção do meu corpo. Eu continuo dormindo, só que os princípios inteligentes que compõem o meu dormir, eu, espírito, dormir, eu sou uma unidade composta de... ninguém sabe quantos princípios inteligentes que estão aprisionados em nós. Tanto que eu sou um indivíduo, mas o que eu penso é uma coletividade. Esse o que eu penso, Célia, é uma coletividade? Essa coletividade ela é mantida viva em mim por princípios inteligentes que não deixam que eu esqueça isso. Tanto que no meu cérebro, que é construído na fase de embrião, há os 100 pares de células. São os depositários do arquivo da memória do que eu fui. Onde eu entro num corpo de carne depois dos 9 meses, que registra o ambiente do que eu sou. O que eu, da resultante do que eu fizer de mim mesmo, vai resultar do que eu serei. Eu serei o que eu nunca fui, ou eu serei o que eu era, desceu. Tá claro? Eu serei o que eu nunca fui, que é o nosso estudo aqui. Eu serei o que eu era. Se eu ficar nos botecos da vida, bebendo cerveja, contando anedotas, começando piada, passar um século de vida bom, trabalhador, ótimo pai, ótima mãe, respeitador, cumpridor do dever, só que na inutilidade, desceu. O que é ser inútil? É não se preocupar por que está aqui, por que vive, por que existe. Entendeu? Aristóteles está 100% errado. Agora, pois é. Não, concordo. E, aliás, eu defendo isso numa matéria minha, não lembro qual. Agora, acontece que isso aí que você falou prevalece a ideia, a lembrança, a memória de vidas passadas para que as coisas aconteçam, né? Vamos voltar rapidamente, gente, ao Velho Testamento, onde Adão é o primeiro homem, né? Eu digo mentira, acho que eu já falei isso para vocês aqui. Adão é o primeiro homem na carne, mas ele jamais nasceria se Eva não tivesse primeiro entrado na substituição do útero da fêmea de primata na época. Ou seja, ela usou a carcaça da primata, mas a pineal era de Eva, desceu. Se vocês fizeram a mulher aí, vai demorar um pouco. Mas se vocês fizerem isso, gente, é facílimo de confirmar. Se Adão não tivesse sido filho de Eva, quer dizer, ela foi a primeira, através da fêmea que não encarnou, veio só no abstrato. Se Adão não fosse filho de Eva, ele jamais sentiria a falta dela, desceu. Deu aí? Viu? Vocês viram como é que a Bíblia é uma fábula de magnitude, né? A Bíblia não tem nada errado, não. Mesmo eles podem mexer à vontade, só que eles mexem modificando palavras, só que essas palavras modificadas estão enquadradas com a genética da matriz, da raiz. Quer ver? Então, nós todos não somos filhos de Adão, tanto que Adão foi um tolo. Eva mandou ele comeu. Por quê? Porque Adão era subalterno a Eva. Agora, por que era subalterno a Eva? Porque Adão usou Eva como mulher, mas de fato ele não era marido dela, ele era filho dela. Deu? Deu aí? Agora, voltando, deu aí, gente, deu? Agora, voltando à luz. Veja bem, gente,
ainda dá tempo, eu não vou estender muito não, porque essa reunião é cansativa, tá? Você está rindo, Sidney? Então, é verdade que Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. Pois é. Ninguém vai ao Pai a não ser vem. Através de mim. Não, sim, está errado. Ninguém vem. E não vamos discutir o texto. Vamos, meu caro, presta atenção. Ninguém vai ao Pai, quer dizer, Deus está fora de Jesus. Agora, quando ele diz ninguém vem ao Pai, quer dizer, Deus está dentro de Jesus. Ou seja, para eu ir à genética superior, eu tenho que passar por Jesus, porque só ele tem a matriz que me falta, vê, seu? Essas tradições variam, né? Mas sem falar nisso, acontece uma coisa interessante. Jesus disse outra informação: as obras que eu faço não sou eu quem as faço, mas é meu Pai que as faz. Ou seja, o Pai de Jesus, que não é o nosso Pai, deu a ele a ideia. Só que deu a ele a ideia até Jesus, não deu para nós. Então o Deus de Jesus é um, o Deus nosso é outro Deus. Então, na condição de Deus nosso, outro Deus, o que acontece? As obras que eu faço não sou eu quem as faço. Ou seja, Jesus é um copista de Deus. Deus não copiou de ninguém. Isso é em tese, que nós ainda não chegamos lá, né? Agora, veja bem, quando ele diz lá que meu Pai é maior do que eu, acontece uma coisa interessante. Ele diz automaticamente nesse momento que ele descendeu daquele Pai. Agora, eu, você, nós somos descendentes de Jesus. Agora, por que somos descendentes de Jesus? Porque com toda certeza não temos coisa melhor. Se tiverem, eu pago se vocês tiverem, não é? Com toda certeza. Quando Jesus habitou corpos de carne iguaizinhos aos nossos, nós éramos os princípios inteligentes habitantes dos 100 pares de células dos cérebros de Jesus. Agora, acontece uma coisa interessante. Será que na Terra tem só 100 pares ou 200 criaturas? Acontece uma coisa interessante. Se eu uso um corpo no positivo, eu nunca mais precisarei daquele corpo. Vou a um corpo superior. Ou seja, o mais grave erro que um homem comete é se ele é feliz com a mulher, virar para ela e dizer, acho que você já conhece isso, virar para ela e dizer: querida, eu não vivo sem você, vamos voltar junto? É a maior besteira que o sujeito faz, porque a química, a genética que aquela mulher tem, ele precisa dela uma só vez. Aí vem lá em Hebreus 9:27 uma coisa interessante: é dado ao homem nascer uma só vez. Só que homem é uma coisa e espírito é outro. Homem tem princípio, meio e fim. Espírito tem princípio, mas não tem fim. Perispírito tem princípio, mas não tem meio. Vê se ficou claro aí? Quer que repete? Nasce uma só. Presta atenção, meu caro. Boa, você é uma raposa, hein, Charles? Veja bem, nascer, eu entro no princípio. Morrer, eu mato o princípio. Lá de fato está, é necessário o homem morrer uma só vez, né? Agora, o certo, dentro do nosso estudo deveria ser nascer uma só vez. Porque eu nasço tendo princípio, meio e fim no corpo. É uma só vez. Porque no próximo corpo, que é superior ao anterior, eu vou ter no perispírito princípio e fim. Mas no corpo eu tenho meio. Qual é o meio? O meio é aquilo que está naquele quadro lá, ó. Salve-se, usando com perspicácia a única riqueza, o tempo. Então o meu tempo é dividido em partes. Cada encarnação é um tempo diferenciado do anterior. Agora, se eu abuso, se eu levo uma vida na inutilidade, eu repito tempos. Deu? Aí eu não me salvei, eu me matei. Deu? E quando você fala que o Deus de Jesus é um e o nosso é outro, você quer dizer que Deus age de um jeito com Jesus e com relação a nós ele age de outro? Boa! Isso que eu estou dizendo, meu caro, eu tenho absoluta certeza. Agora, dentro desse absolutismo, o que acontece? Deus é Deus de Jesus
mas não é nosso Deus, porque Deus se divide em partes para atender à nossa necessidade, nunca sendo partes, esse Deus. Então Deus é abstrato, se faz concreto para atender o nosso estágio evolutivo. Deu? Está dando aí? E quando nós formos capazes de fazermos o que Jesus faz, que Jesus fez, como que fica? Nós estaremos debaixo de uma característica, de uma escala estequiogenética abstrata, porque a nossa escala estequiogenética ela é concreta. Eu uso hidrogênio, eu uso carbono, eu uso nitrogênio, eu uso oxigênio que outro fabricou. Quando eu souber viver, eu estando como habitante ali, olha, no abstrato, quando eu souber viver, eu me transformarei de filho do meu pai para filho do homem que sou eu mesmo. Vê. Porque eu tenho que ser filho do homem, não pai, porque o meu pai é um transmissor intermediário de partes daquilo que o grande não pode transferir. Desculpa fazer mais uma pergunta. Você falou que o espírito sem o corpo é morto. Você fala numa questão relativa. Olha bem. Porque quando o espírito está desencarnado, ele presta não é atenção. morto, né? O espírito, presta atenção. O espírito, meu, seu, nosso, só entra na vida se tiver um corpo de carne, devido ao atual estágio evolutivo nosso, onde eu sou usufrutuário de 4 elementos químicos concretos. Quando eu souber viver, Chaves, eu vou ser usufrutuário de 4 elementos químicos abstratos. Quando eu souber viver mais ainda, eu vou usar os 92 elementos químicos na abstração celeste, vê se deu. Sem corpo. Sem corpo nenhum, exato. Tanto que Deus tem tudo e não precisa de nada. E nós não temos nada e precisamos de tudo. Por quê? Qual é o tudo que ele tem? Que é abstrato à disposição dele. Eu hoje sou concreto à disposição daquele abstrato que nós damos o nome de Jesus. De acordo? Tanto que se nós olharmos bem, tem teses religiosas que veneram muito mais Jesus do que Deus. Olha, tem teses religiosas tão científicas, que se transformaram em teses religiosas ateias, onde eles excluem Deus. De acordo? Ficou claro? Melhorou, Chaves? Então, vamos lá, né? Agora chega por hoje, Chaves, porque senão a turma não fala. Sim, vamos lá. Vamos lá. Agora. Não, Quanto lugar aí? é você que Hein? Dá continuidade. Tá? Porque senão, Chaves, a gente vai ficar uma reunião inteira só dentro disso e não pode. Eu não posso. Então tá, relaxa. Não, porque essa questão de Deus ter tudo e não precisar de nada, e eu fiz uma analogia com aquele indivíduo que tem um banquete à frente dele e ele acabou de almoçar agora. De nada adianta. Não, Deus não seria assim. Não, Deus não seria assim. Não, Deus não seria assim. Chaves, marca comigo um horário. Se você quiser, eu fico com você um dia inteiro. Nem almoço, é só água. Se você precisar almoçar, traz a marmita, tá? Porque a comida que eu como, eu tenho certeza que você não come. E eu não vou para a cozinha. Traz um caderno, um gravador. Eu fico com você o tempo que você quiser. Pode trazer até meia dúzia de fitas. Fica com você o tempo que você quiser. Tá? Exato, dá para você escrever um livro. E eu fico à sua disposição. De graça, Charles, de graça. Entendeu bem? Então você anota num caderno todas as dúvidas que você tiver. Pode vir aqui que eu estou à sua disposição. Entendeu bem? Agora, na reunião, Chaves, você pega de leve, porque senão prejudica os outros. Posso vir correr? Pode, Pode, é claro que pode. Você vai trazer o gravador? Vai ter coisa boa demais. Você vai trazer o gravador? Tá dando aí? Ô, gente, saiu um assunto demais, não é? Eu quero engrenar aqui agora, Silvana, na próxima reunião, vamos ver a luz da pineal e a luz do timo, tá?
porque aí nós vamos entrar noutra característica, certo? E aí nós vamos entrar naquela dúvida sua, Célia, sua, né? Depois disso você pode trazer que está dentro do tópico. Mas entendeu, Charles? Tem paciência, porque você não pode querer aprender tudo uma vez, não pode, Charles. Olha, gente, se nós formos interpretar tudo que a gente lê ao pé da letra, nós somos criaturas limitadas, entendeu? Eu não posso agir assim. Ou seja, tem um autor espírita chamado Miramês, um espírito, através do João Nunes Maia. Ele interpretou o Livro dos Espíritos em 22 volumes, isso é que é alguém que está pronto para ser um palestrante, entendeu? 1019 questões, ele transformou isso em 22 obras, 22 volumes. Me emprestaram um volume, eu achei maravilhoso, mas vi que tudo que eu falo aqui tem lá. Entenderam bem a jogada? Então nem quis. Do Ramatiz, ele que é o psicógrafo, né? Não é o João Nunes Maia, na época que foi psicografado, é o João Nunes Maia que psicografou, ele era vivo ainda, que psicografou as obras do Miramês. O Miramês é que interpretou. O Ramatiz é espiritualista, ele é de outra linha dos Vedas. Mas não é o médium esse aí? Maia, lá de Curitiba? Não. João Nunes Maia é um mineiro aqui de Minas Gerais. João Nunes Maia. Ele morreu tem poucos anos. É o livro que eu tenho dele, Saúde, ele Ele fotografou. Exatamente, Do Ramatiz, quem é? Eu não sei, do Ramatiz não sei quem é. Ramatiz é um nome lindo, mas não é ele mais, porque ele já desencarnou. Não era o Hermínio Miranda, não. Ercílio Maia, Ercílio Maia. Eu sabia que era Maia. Ele usa qual o nome? Ercílio Maia. Curitiba. Maia, né? João Nunes Maia foi o psicógrafo, o médium psicógrafo, que psicografou a interpretação de Miramês do Livro dos Espíritos. Psicografou em 22 obras. Na Livraria União é capaz de não ter, mas lá na Cícera tem, tá bom? Não te viva, não? Pergunta. Não, agora não.